E agora eu queria voltar um pouco para a realidade virtual, que eu acho que é uma das ferramentas mais incríveis. E eu queria contar uma historinha antes, porque eu sou apaixonado por realidade virtual, acho que eu sou o cara que mais usei ela já. Já fui várias vezes lá no instituto para fazer, já levei vários residentes. E tem duas coisas que me chamam muito a atenção. Primeira, o primeiro contato das pessoas, quando eles chegam lá, eles acham que é uma brincadeira, assim. Claro. Que eles vão colocar e vai ser meio chato, já vi isso aqui um monte de vezes, ninguém acha que vai se empolgar. E todo mundo se empolga e sai, caramba, tipo, isso aqui é mais impressionante que eu imaginava. E outra história que eu acho muito interessante foi, eu levei uma aluna de medicina pra fazer ali realidade virtual, e ela nunca tinha entrado numa prótese de quadril, e algumas semanas depois ela entrou numa prótese de quadril comigo. E eu tava no meio da cirurgia, assim, eu lembro das primeiras vezes que eu entrei numa prótese de quadril, eu não entendia nada do que tava acontecendo, né? Você não entende nada do que tá acontecendo ali. E daí eu virei pra ela, olhei pra cara dela e pensei, essa menina tá no terceiro ano de faculdade, não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Eu falei, você tá entendendo? Ela falou assim, tô, é igual a realidade virtual. Eu falei, nossa, tipo, funciona mesmo, entendeu? Foi uma grande caída de ficha pra mim. E daí eu quero perguntar pro Fabrício, como vocês enxergam esse futuro da realidade virtual? Como que isso vai entrar no nosso dia a dia, no dia a dia da educação médica, né? O que vocês estão prevendo? Eu vou fazer uma coisa bem provocativa aqui, tá? Bora. Primeiro, qual que é a diferença de realidade virtual e metaverso? Né, alguém quer tentar alguma resposta aí? Deixa o mestre responder. Essa pergunta foi feita para os maiores especialistas do mundo pela McKinsey e a conclusão que chegou é que ninguém tinha definição para o que era metaverso. E primeiro a gente precisa reconhecer isso, está todo mundo aprendendo. E eu também sempre gostei de realidade virtual, fui na primeira versão que a gente tinha lá no Instituto, legal, bacana. Gostei, mas não fiquei fascinado. E aí eu fui para essa nova geração que vocês experimentaram aqui hoje, e eu fui para ficar 5 minutos, fiquei 1 hora e me arrancaram, literalmente, do óculos, não queria sair. E para mim foi a primeira vez que eu entrei no metaverso. Por quê? Porque eu tive a ilusão que aquilo era real. Eu esqueci que eu estava usando óculos e segurando, né, os joysticks. Eu literalmente me senti dentro daquilo. Aquela ilusão foi tão real que a minha cabeça acreditou que eu estava vivendo aquilo. Então, se você consegue criar essa ilusão de uma forma real, e isso, digamos que é um metaverso para uma residente, qual que é a diferença para ela aprender a fazer uma cirurgia de quadril, né, através de, sei lá, 40, 50 casos naquele metaverso, versus ela aprender aquilo assistindo casos junto com o preceptor ou fazendo junto com o paciente. Sim, para ela talvez não tenha diferença prática alguma, para o paciente provavelmente vai ter. Sim. Mas o grande ponto que a gente chega, e não me surpreende o que você fala, é porque a gente já tem alguns estudos mostrando que quando você pega um coorte de residentes que fazem um treinamento com realidade virtual, né, barra metaverso, e outros que não fazem pela forma tradicional, se você, obviamente eles já estão mais avançados, se você coloca eles para fazer uma cirurgia sozinhos, todos que fizeram pela forma tradicional, no meio da cirurgia, param e pedem para o preceptor assumir. No caso dos que fizeram com o metaverso, se não me engano, 70% conseguiram concluir sozinho. E aí eu acho que isso mostra o poder que isso tem, não só de educação, mas também o benefício para os pacientes que sempre vão ter já um cirurgião mais. E aí eu vou fazer minha última provocação, que é o seguinte: eu estou lendo atualmente um livro sobre o que é consciência nossa, dos maiores especialistas do mundo que vem estudando. E eles falam o seguinte: a nossa consciência nada mais é do que uma alucinação controlada. e eles falam, por exemplo, não existe cor. O que é cor? É a forma como o nosso cérebro interpreta a frequência e pega e coloca o que é a sensação de mim para ter uma cor verde ou vermelha ou o que for. O ponto todo é o seguinte: se a gente consegue criar uma tecnologia que consegue enganar o nosso cérebro e ele cria essa alucinação controlada, independente se é um mundo real ou virtual, como é que você vai separar o que é uma coisa ou outra? Black Mirror. Sim. Mais ou menos isso. Contando um caos aqui da vida real. Eu participei de um treinamento em Palm Beach para o Augmentation. Para o cimento, não existia o cimento naquele momento no Brasil. Na hora que a gente errou. A gente fez um erro técnico. Quando a gente fez sozinho, deu certo. Fez um erro técnico, acabou, deu errado. O cimento chegou, e aí teve um treinamento no Instituto Johnson, onde eu participei da parte de realidade virtual. Então eu fiquei como instrutor. Talvez tenham acontecido uns 10 participantes, então eu acompanhei todos. E aí chegou a minha vez de fazer no paciente. E deu super certo.
Então, eu participei exatamente desse processo. Assim, na prática, eu acabei errando, aprendi ou treinei na realidade virtual, e na hora realmente de fazer foi muito fácil, porque o processo ficou completamente automatizado. Fabrício, o que você falou me fez muito pensar. Com certeza o Cestari conhece a famosa e temida prova de titulação do ortopedista, né? Estou pensando aqui, será que daqui a alguns anos o residente, para conseguir se certificar como ortopedista, além de operar ali realmente um osso de plástico, talvez ele tenha que performar cirurgia, né? No metaverso, na realidade virtual. Vocês acham que isso vai acontecer nos próximos anos? Aí fica uma rodada aqui. E aí eu já, se eu não o Leandro trazer o tema. O Fabrício falou da realidade virtual e a gente falou do método tradicional. Ou são complementares, excludentes e para que nível? Isso é uma coisa super interessante, porque o que falta hoje em dia no treinamento virtual ainda é o feedback tátil, né? Então, assim, o que eu acho, hoje em dia, ele é muito bom para você entender passos, que é um negócio super difícil no começo, né? Que estrutura você corta em cada momento, quando você fresa, você faz o fêmur primeiro, e você vê as coisas ali, mas você não tem a sensibilidade de estar efetivamente cortando. Então, assim, para mim, hoje em dia, ele ainda é para o nível mais básico, porque ele vai basicamente para um aluno que nunca viu, um residente que nunca viu. Ou mesmo você tá pegando alguém que é experiente, você tá falando de anterior approach, né? Alguém que fez muitas vias posteriores e laterais, nunca vi. Eu lembro da primeira vez que eu fui ver uma via anterior, na minha cabeça eu nem entendia como é que fazer isso pela frente, não fazia sentido pra mim, entendeu? Então você vê que você tem uma primeira ideia. Eu concordo com o Fabrício que a primeira geração da realidade virtual para a segunda já foi impressionante, né? A primeira você tinha um cabo daquele tipo Matrix, assim, ficava preso na sua cabeça, precisava de sensores ali na sala onde você tava, e agora não, se você bota o óculos você tá independente, e hoje em dia você tem um modo colaborativo, que a gente teve uma experiência super legal também, que eu deixei os residentes fazerem primeiro sozinhos, eles estavam batendo cabeça pra caramba ali na realidade virtual, e daí eu entrei junto com eles no modo colaborativo e comecei a explicar, ó, pega esse instrumento aqui, faz ali, e o negócio fluiu muito melhor, entendeu? Então, quando respondendo a pergunta do Noel, daqui 10 anos vai mudar muita coisa, como a gente já falou, né? A gente superestima em 1 ano e subestima em 10 anos, e daí eu acho que com certeza vai ser possível fazer uma prova no metaverso.